A graça e a paz, meus irmãos. Para mim sempre é um privilégio, né? Estar diante do povo de Deus com a incumbência de falar da sua palavra. Enquanto as crianças estão saindo, eu quero convidar você a abrir comigo lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 16. Jeremias, capítulo 10, do verso 1 ao verso 16. Livro do profeta Jeremias, capítulo 10, do verso 1 até o verso 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais os caminhos dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como espantalho em pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Verso 6. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Por isso a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém é semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto com um pedaço de madeira. Traz prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives, azuis e púrpuras são as suas vestes, todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor, verso 10, é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Verso 15, vaidade são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu gostaria que todos nós pudéssemos fazer uma leitura do verso 6. Todos, se você tiver com a Bíblia, vamos fazer uma leitura todos juntos, o verso 6. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Vamos orar. Graças te damos, ó Pai, porque a tua palavra agora anunciada diz que tu és grande, o teu poder é imenso, soberano tu és, ó Deus, sobre todas as coisas do universo, e tu és santo, santo em todos os teus desígnios, em sua vontade, ó Pai. Mas aprove olhar para conosco, nós somos pecadores, nós que somos frágeis, homens que pecam, que criam em nossos corações ídolos para enfeitá-los, ó Deus. Tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Abençoa, ó Pai, a tua igreja, que ora agora se reúne para adorar ao Senhor. Cantamos, elevamos nossas orações aos céus, ofertamos ao Senhor. E agora queremos ouvir a tua voz, ó Pai. Fala ao nosso coração, fala à nossa alma, Senhor Deus. Aquieta, Senhor Deus, dos burburinhos do mundo, o nosso coração, para que o Senhor possa falar aos nossos ouvidos agora nessa noite. Que possamos, ó Deus, sair daqui edificados e confrontados pela tua palavra.
Ó Pai, aquele que entra nesse santuário, ó Deus, com o coração dividido, preocupado, que nesse momento, ó Deus, possa conhecer o Deus vivo e verdadeiro, aquele que se interessa pelos seus problemas, pelas suas dificuldades. Que o nosso coração agora se volte ao Senhor. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana eu, como professor, estava ajudando lá a minha filha. Ser professor de filhos, quem já teve essa experiência, não dá muito certo, né? Dizem aí que o ferreiro, na sua casa, ele tem um espeto de madeira, né? Não tem um ditado antigo que fala isso? A gente é professor, ensina para muitos, mas os nossos filhos, às vezes, não atendem. E a minha filha está passando, ficou de recuperação aí, e está fazendo redações, várias redações. Aí eu fui sentar para ajudá-la. E a redação é um negócio trabalhoso, né? Você já pensou fazer a redação, escreve lá, faz a introdução, desenvolvimento, a conclusão, e redação são importantes. Você que já passou pelo vestibular aí, sabe que a redação é um ponto importante para você passar nas provas. Elaborar um texto é algo difícil, demanda tempo, dedicação, zelo, você tem que ter conhecimento, ler muito, né? A busca por um texto perfeito é a busca por algo que você vai produzir e depois vai se sentir prazer com aquilo, né? Escrever bem, a gente gasta tempo, dá trabalho, né? E muitos de nós gostamos de ler bons textos, livros, romances, né? Nós nos dedicamos a fazer isso. Escrever bem demora, dá tempo, dá muito trabalho. Precisa de zelo. Há uma espécie de uma busca por pureza na hora de você escrever um texto, né? Estava pela manhã conversando com o presbítero da UPH que veio falar da Sinodal, e ele é do meu tempo, eu e o Kleber, a gente estava conversando com ele, quando a gente escrevia à máquina. Lembra disso, Kleber? Escrever à máquina não é fácil, produzir uma página daquilo, e eu trabalhei com o escritório de contabilidade, fazer uma planilha, quando não era Excel, naquela coisa, você virava a página e batia todas aquelas coisas, e quando errava, não dava certo. Nós, irmãos, o tempo todo nós estamos buscando fazer as coisas certas, acertando naquilo que a gente faz. Quando escrevíamos a máquina, escrevemos agora no computador, a gente quer acertar. Ninguém quer fazer um texto ruim, ninguém quer fazer nada errado. E na relação a Deus, no nosso compromisso com Deus, deve ser do mesmo jeito. O nosso zelo, o nosso compromisso, a dedicação, o trabalho para as coisas de Deus devem ser motivados pelo nosso coração. Nosso coração tem que ser motivado para fazer as coisas certas para Deus. Durante muito tempo, Israel, a nação que Deus separou dentre todos os povos para adorá-lo, não adorava a Deus de maneira correta. Não tinha zelo pelas coisas de Deus. Buscava outros deuses, fez aliança com outras nações e deixou o Deus verdadeiro por ídolos. Nessa passagem que nós lemos aqui, há um contraste entre o Deus verdadeiro e os ídolos. Muitos deles construídos por mãos humanas, são objetos que a gente pode construir, mas são muitas vezes também objetos que colocamos nos nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre a busca da fé verdadeira. Vivemos em um mundo onde existem crendices, superstições, e não são poucos os exemplos que confirmam isso. Vivemos em um país onde as pessoas gostam do sobrenatural. As pessoas aqui gostam de ver algo estranho, poderoso. As crenças e práticas da maioria das pessoas com quem a gente convive são carregados de falsos ensinamentos. Não há zelo pela busca pela verdade. Eles buscam o engano. Infelizmente, muitos aceitam as práticas como se fossem verdadeiros sinais de fé. Até no nosso meio evangélico, há pessoas que se preocupam com a rosa disso, a folha daquilo, a espadinha de Moisés para lutar contra os gigantes. Não, esse é outro, né? Moisés tinha uma vara para abrir o Mar Vermelho. E há muitas igrejas que se realizam nisso, nas campanhas, nas invenções que vêm do coração de certas lideranças para tirar a essência da verdadeira fé, a confiança que nós temos na genuína palavra de Deus, na mensagem do Evangelho, que é para a salvação, e trocam por crendices, por práticas supersticiosas. Então, nessa noite nós vamos ver os sinais da verdadeira fé.
quais são as características da verdadeira fé, de acordo com o texto aqui de Jeremias. E eu encontro aqui 3 características importantes que o profeta nos fala da genuína fé, da fé que eu e você devemos buscar. Tal como um texto que nós elaboramos para que saia perfeito, para que ele seja bonito, a nossa fé tem que ser uma fé que deve ser buscada com zelo. Como é o seu compromisso com Deus? Como é que está o seu compromisso com a palavra do Senhor? Você tem sido zeloso na sua vida de oração, na sua vida de comunhão com os irmãos, na sua leitura da palavra de Deus? Todos nós temos um aspecto da nossa vida espiritual que nós temos que melhorar. Se você se preocupa em muitas áreas da sua vida, volte-se agora para preocupar com a sua vida espiritual. Atente-se, porque assim como o povo de Israel na antiga aliança se perdeu, deixou o Deus verdadeiro atrás de superstições, o nosso coração pecaminoso também tem essa tendência de buscar superstições. João Calvino, o teólogo que a gente na Igreja Presbiteriana respeita muito, ele escrevendo nas Institutas, ele diz assim, que o coração do homem é uma verdadeira fábrica de ídolos. E nós constantemente, irmãos, fazemos e erigimos esses ídolos nos nossos corações. Então vamos ver nesse texto aqui as características da verdadeira fé. Observe que o texto já inicia no verso 2 e no verso 3, o profeta anunciando que nós, como povo do Senhor, não devemos seguir o caminho dos gentios. Não devemos nos espantar com os sinais que ocorrem por aí, nos céus, porque os gentios é que se atemorizam com isso. Mas nós não devemos nos preocupar com isso. A verdadeira fé, primeira característica, ela não depende de nenhum artifício. São as pessoas supersticiosas que dependem de artifícios, amuletos, objetos sagrados, cristais, astros, signos, não sei o quê. Uma vez me perguntaram lá no meu trabalho qual que era o meu signo. Aí eu olhei para a pessoa e falei assim, rinoceronte. Aí ela falou assim, rinoceronte não existe. Signo também não existe. Ela ficou meio sem graça, mas são amuletos, coisas, objetos que as pessoas têm. E interessante que no ambiente de superstição, no ambiente de fé, há temor. Observe que no verso número 2, fala que eles se atemorizam com os sinais do céu. Eles se atemorizam com os deuses, os costumes dos povos. Vejam que o verso 2 fala que há temor. Não é uma coisa incoerente? Eles não buscam segurança nos amuletos. A pessoa que passa em algum local sagrado para pegar uma pedra, ou que traz alguma energia positiva, que traz, sei lá, qualquer coisa, ela não está querendo se proteger, mas sempre há temor, sempre há medo. Enquanto na fé genuína nós encontramos a segurança, a certeza, na superstição nós encontramos medo, preocupação, insegurança. A verdadeira fé, ela promove o temor de Deus, onde há segurança e firme esperança. Enquanto que a superstição, ela promove o medo. Meus irmãos, como que as pessoas que se firmam em artifícios, elas são temerosas com o futuro, com o que pode acontecer na vida delas, com o que pode acontecer com a família delas, se não seguir tal e tal ritual. Se você que nessa noite está ouvindo essa mensagem, já passou por trilhos assim tão escabrosos, você sabe o que eu estou falando. Amigos meus que na época da adolescência não seguiam a Jesus, que depois encontraram a Cristo, mudaram o coração, eles me relatavam sempre isso, a sensação de alegria, de segurança, de esperança que tinham quando encontravam com Cristo. No campo missionário, os missionários sempre relatam isso, de como as pessoas que não conhecem nada de Cristo, quando o encontram, como o coração deles vai se alegrar com a segurança, uma esperança que brota no coração deles, algo que não tinha. O pastor Ronaldo Lidório, sempre pregando sobre missões, anunciando a mensagem do Evangelho em povos distantes, ele comenta sobre isso. Como uma tribo na África, que ao ouvir falar do nome de Jesus, se converteu, eles que viviam com medo dos deuses, dos espíritos que habitavam nas florestas, como que a fé em Cristo lhes trouxe certeza, lhes trouxe alegria.
Eles viviam atemorizados o tempo todo, seguindo as superstições do pajé, da liderança lá, onde tinham que cumprir rituais, trazendo alimentos para os espíritos, fazendo sacrifício de certos animais, determinadas épocas do ano, tipo de cores e roupas que eles tinham que vestir. E quando encontram com Cristo, uma alegria. O que Deus exige de nós não são superstições, amuletos, mas uma fé genuína, uma fé verdadeira na obra que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Como que isso, meus irmãos, alimenta o coração das pessoas e deve alimentar o nosso coração, a certeza que deve existir no nosso coração. Por isso que o profeta diz aqui, não andem como andam os gentios, com o coração atemorizado. Porque a fé é uma fé falsa, essa fé com temor é uma fé falsa. Observe que ele vai usar de muita ironia nesse texto, até dizendo, olha, o Deus deles é um Deus que eles mesmos criaram. O verso 3 diz, eles vão lá para uma floresta, cortam um pedaço de madeira, molduram, colocam uma roupa, alguma coisa bonita, e diz, esse é o meu Deus. O profeta Isaías, que profetizou mais ou menos 100 anos antes de Jeremias, também faz a mesma coisa. Ele diz, olha, eles vão para a floresta, corta a madeira, da metade faz um ídolo, se ajoelha diante dele, e da outra metade ele faz a lenha para se aquecer, para cozinhar. Aí o profeta Isaías diz, olha, a melhor parte dessa madeira foi aquela que ele queimou para fazer a comida e para se aquecer, porque aquele ídolo que ele construiu não serve de nada, né? O verso de número 4 e no verso 5, aqui, fala do contraste da idolatria, que é a segunda característica da fé verdadeira. A fé verdadeira não admite as práticas idólatras. E aqui é importante que a gente explique o que é idolatria, a palavra idolatria, porque nós, como evangélicos, somos formados para apontar qualquer bonequinho, qualquer estátua como sendo idolatria. Mas a idolatria, ela começa no coração. O profeta Ezequiel vai usar isso, a figura de Ezequiel 23, quando ele fala dos ídolos do coração. A idolatria é a tentativa de submeter a grandeza de Deus à imaginação humana. Essa é uma definição simples teológica sobre o que é idolatria. Tudo que a gente tenta reduzir a imagem de Deus, tudo aquilo que a gente pode tentar diminuir da grandeza de Deus, é uma forma de idolatria. A mais escrachada, a mais estranha, escalafobética, como diz por aí, é essa do objeto do boneco, que as pessoas colocam ouro, prata, vestem ele, carregam de um lado para o outro. Mas eles carregam esses ídolos de um lado para o outro porque o coração deles já é idólatra. Muitas vezes nós, evangélicos, não temos os bonecos, as estátuas para carregar, mas nosso coração também é idólatra. Certa vez me perguntaram sobre essa questão da diferença da idolatria que existe no nosso meio, lá fora eu falo, olha, a diferença muitas vezes é o seguinte, enquanto os ídolos deles são mudos, os nossos cantam e pregam. Porque a gente muitas vezes está atrás de homens, atrás de instituições, atrás de pessoas, ou no nosso próprio coração nós vamos construindo ídolos, é a nossa própria vida. E a verdadeira fé, meus irmãos, não admite práticas idólatras. O idólatra, ele procura construir um Deus à sua própria imagem e semelhança. Um Deus que ele pode controlar e conduzir. E essa é a palavra-chave para a idolatria. Você tentar controlar Deus. O que a gente vê muito por aí, em umas igrejas, olha, faz tal e tal ritual, entrega o dízimo, que Deus vai se tornar obrigado a dar essa bênção para você. Eu morava lá em Brasília, fui visitar uma igreja dessa bem conhecida, aí estava lá vendo a campanha, ele lá, meu amigo, minha amiga, vem aqui, né, começando a fazer a campanha lá, e ele diz, olha, se você der oferta de R$1.000, você pode obrigar Deus a dar a bênção que você quer. Você pode exigir de Deus. Irmãos, isso é uma adoração idólatra, é uma prática idólatra em meio a pessoas que se dizem crentes em Jesus Cristo. São pessoas que criaram um Deus à sua própria imagem e semelhança, um Deus ganancioso, um Deus que vive na base da troca, que basta dar e nós vamos receber. Nós somos zelosos nos nossos compromissos, Ele vai nos abençoar. Quando, na palavra de Deus, quanto mais profundo você vai conhecendo o Evangelho, entendendo a palavra de Deus, nós recebemos isso pela graça. No momento do culto aqui, nós separamos uma hora para nos lembrar que somos pecadores.
oramos, lemos a palavra de Deus, lembramos que o pecado assola o nosso coração, e se fôssemos, irmãos, tentar apresentar a Deus as nossas obras, trocar as obras pelas bênçãos de Deus, nós nunca receberíamos nada dele, porque o que recebemos dele é baseado na graça, um favor imerecido para com pecadores que nada merecem de Deus. Por isso que é idolatria tentar conduzir Deus, controlar Deus na base daquilo que você faz, o evangelho dos méritos, o evangelho do esforço próprio, o evangelho idólatra. Isso não é de Deus. O evangelho verdadeiro é baseado na graça do Senhor, que nos abençoa a despeito de sermos pecadores, a despeito de sermos falhos, a despeito de quem nós somos. Deus nos ama. Por isso que a idolatria, que apresenta um Deus cruel, um Deus que aponta para os nossos pecados, ela afastou tantas pessoas de Deus durante a Idade Média. Na Idade Média, Deus era visto como um rei soberano, todo-poderoso. Havia uma palavra em grego que era atribuída a Jesus, ele era o todo-poderoso, o Pantocrator. E aí por isso que se criaram todo tipo de subterfúgio para chegar até Deus. Os santos, todas aquelas idolatrias, aquelas peregrinações vão sendo surgidas porque Deus era tão distante, tão poderoso e indiferente ao homem, que as pessoas tiveram que tatear, encontrar atalhos para chegar até Deus. Mas graças a Deus o Evangelho, ele é redescoberto através da reforma, e ele constantemente é pregado, anunciado, para que as idolatrias, os ídolos sejam quebrados, e nós tenhamos acesso à verdadeira palavra de Deus, à verdadeira fé, que não admite, meus irmãos, qualquer tentativa de controlar Deus, qualquer tentativa de colocar numa caixinha, estabelecer, ele age dessa maneira ou age daquela outra maneira. Isso é idolatria, isso é colocar Deus de acordo com a sua vontade. A palavra de Deus aqui, através do profeta Jeremias, traz um desafio para o idólatra. A grandeza de Deus não pode ser limitada pelo entendimento humano, porque o poder de Deus está acima de qualquer compreensão. Observe que diz o verso 6, ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Se a sua Bíblia aí, ela tem aquelas leituras cruzadas, aquelas notinhas, você vai ver que esse texto de Jeremias é citado lá no Apocalipse, naquela canção que diz, quem te temerá, ó Rei das nações? Quem não te louvará, ó Rei das nações? Um cântico que do Apocalipse é anunciado quando Deus demonstra o seu poder para com as nações. Não podemos limitar Deus, irmãos, não podemos tentar compreendê-lo com nossa mente limitada. O poder de Deus acima de qualquer compreensão, de qualquer limitação. Por isso que o nosso desafio como cristãos é conhecer o verdadeiro Deus, conforme a palavra de Deus nos apresenta, e não ficar confiando no nosso próprio entendimento, na nossa própria sabedoria. O confronto que temos com a palavra de Deus constantemente é para isso, irmãos, para que esses ídolos que construímos nos nossos corações sejam quebrados, sejam destruídos, e a grandeza de Deus seja demonstrada em nossas vidas. Observe que o texto vai continuar dizendo, mas eles se tornaram estúpidos e loucos, o seu ensino é vão e morto, verso 8, como um pedaço de madeira. Mas sempre há o contraste. Mas o Senhor, verso 10, é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Ah, meus irmãos, é esse Deus que a Bíblia nos anuncia. É esse Deus que quebranta os nossos corações, que destrói tudo aquilo que a gente pode pensar ou imaginar como Ele pode agir. E a gente vê isso na história da salvação, nós vemos isso na nossa vida. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus tem um plano na sua vida. Eu não estou aqui por acaso. Há mais ou menos 3 anos, quando eu tensionei vir para Palmas, estudar, fazer a prova de um concurso, eu não vim para cá, não escolhi. Cada dia que passa eu vejo que Deus escolheu para que eu estivesse aqui e que você estivesse aqui. Não é o pastor Eurípides que sempre fala isso, irmão dele? Você não está aqui à toa, Deus traz você aqui porque tem um plano. Cada um de vocês. Você veio para cá para estudar, para trabalhar. Na realidade, Deus te trouxe para cá, para que você faça a vontade dEle. Ai, meus irmãos, eu vou dizer para você, tentar ser como Jonas, não fazer a vontade de Deus é duro, é difícil.
Porque muitas vezes a gente passa tempo na barriga do peixe. A gente fica lá. Jonas teve que ficar 3 dias. Alguns querem ficar 3 anos, 5 anos. Não, meus irmãos. Deus sempre vai destruir, quebrar qualquer imagem, qualquer ideia que a gente tem sobre Ele, porque Ele é muito maior. Eu lembro quando eu morava em Brasília, eu ensinava na escola dominical lá, e tinha a Amanda, filha da igreja que eu frequentava. A igreja lá era a seguinte: metade da igreja era tipo parente meu, pessoal do Maranhão, e a outra metade os que casaram com ele lá. Assim, uma igreja bem legal. E aí a Amanda lá, assim, eu estava dando aula falando sobre uma aula sobre teologia, Deus, sobre a grandeza de Deus. Aí uma vez a mãe dela falou assim: Amanda, vamos aqui aprender da Bíblia e tal, eu quero que você faça um desenho sobre Deus. Aí ela falou assim: não, mamãe, não tem como fazer sobre isso. Você não aprendeu lá na igreja? Deus não cabe no papel. Eu não posso desenhar Deus, porque Deus não cabe no papel. Sabe, o que ela explicou ali, talvez, na simplicidade, ela falou o que teólogos têm debatido há muito tempo. O que nós estamos comentando aqui: Deus não cabe no papel. Deus não cabe na minha imaginação, na sua imaginação. Os planos que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, são muito maiores, são distantes, né? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, assim diz o profeta Isaías no capítulo 55. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus fala: eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Por que, irmãos, que nós teimamos muitas vezes na nossa vida, caminhamos muitas vezes, dizendo: Deus, Ele age assim. Saiba uma coisa na sua vida: Deus cria caminhos onde não há caminhos. Ele abre portas onde não existem portas. E Ele fecha portas, aquelas que você acha que deveria entrar. Nós precisamos nos submeter. Porque uma das coisas que o idólatra não consegue admitir é a submissão a Deus. Porque ele quer controlar, ele quer conduzir. Quando a Bíblia apresenta um Deus que é soberano, que não há semelhante, como diz o verso 6, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Verso 12: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Meus irmãos, quando a gente adora um Deus como esse, não tem como a gente limitar, não tem como a gente controlar. Nós precisamos ser submissos. O idólatra não consegue ser submisso, porque a fé dele é uma fé fraca, é uma fé que não é verdadeira. Ele tenta controlar. Por isso que Deus desafia, quebra os nossos ídolos, quebra os nossos corações, nos apresenta na sua grandeza, no seu poder, para que nós possamos saber: Deus, conduz a minha vida de acordo com o teu querer. Sabe, é uma ilustração que eu costumo sempre usar. Para muitos aí, surgiu um livro que ficou muito popular, que você tinha que exigir de Deus o que você queria. Era como se você escrevesse uma carta, assim, mais ou menos, como está aqui, e vai falando assim: Deus, eu quero isso aqui, ó, meu carro tem que ser assim, tal, eu quero casar com uma pessoa tal, e vai fazendo a lista e apresenta para Deus lá para Ele assinar. Na realidade, irmãos, a nossa vida, a vida do cristão, tem que ser como um papel em branco. Você assina aqui embaixo e apresenta a Deus e fala assim: Senhor, preenche de acordo com a tua vontade. É assim que eu quero viver. Será que você aceita esse desafio do Senhor? Você tem fé suficiente para isso? Para dizer: Senhor, eu tiro as mãos do barco da minha vida, da condução da minha vida, e entrego a Ti, para que o Senhor faça dela o teu querer. No fundo, nós queremos controlar. É o ídolozinho que há no nosso coração. Não é fé genuína, não é fé verdadeira. E em terceiro e último lugar, a primeira característica: a fé verdadeira não depende dos artifícios. A segunda, a fé verdadeira não admite a idolatria. E em terceiro e último lugar, a fé verdadeira não enfraquece e não se atemoriza. Como eu já falei, diferente do que a gente pensa normalmente, as superstições, elas são demonstrações de fraqueza, de insegurança, de medo. Ou seja, é falta de fé.
Porque a fé verdadeira, ela nos liberta, ela nos fortalece. Enquanto as pessoas estiverem distantes do ensino da palavra de Deus, crendices, superstições florescerão, mesmo em nosso meio. Por isso que precisa da Bíblia. Se você prestar atenção nesses cultos aí, dessas igrejas famosas de rádio, de televisão, especialmente essa que é dona da televisão aí, o povo não leva a Bíblia. Lá não tem oportunidade para eles lerem a Bíblia, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, porque nem precisa. O cara prega lá, vai, volta, distorce um texto. Embora muitas vezes nos programas de televisão, ele fica com o dedo lá apontando para a Bíblia. Mas eu já vi uma dessas madrugadas que eu não conseguia dormir, ele vai lendo um texto, aí quando tem um versículo que não encaixa necessariamente com o que ele está falando, ele pula, ele fixa com a câmera, vai e tal, porque ali tudo é ditado, né? Tudo é aparência, mas Bíblia mesmo não tem, porque a verdadeira fé, ela se calca na palavra de Deus, ela se fundamenta na palavra de Deus. Por isso que nós não temos temor, não nos atemorizamos, não nos enfraquecemos, porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos fortalece. Um texto que o nosso alcaide maior já citou várias vezes, de forma distorcida, e conhecereis a verdade vos libertará, não é exatamente como ele fala, mas aquilo que a Bíblia está dizendo ali, quando Jesus nos anuncia isso, é para a verdade que nós vamos nos livrar do pecado, do engano, da morte eterna, daquilo que nós não conseguimos nos livrar, que é o peso do pecado que tenazmente nos assedia, que é a punição eterna pelo nosso pecado. Essa liberdade que Deus nos dá é para viver uma vida de santidade com Ele, diante dEle. Enquanto as pessoas se mantêm distantes da palavra de Deus, essas crendices, essas superstições vão florescer. Mas o verdadeiro cristão se fundamenta na palavra de Deus e fortalece a sua fé. Ele permanece como um bastião diante do mundo temeroso. Ele permanece como uma coluna diante daqueles que se enfraquecem, porque ele está do lado da verdade, ele segue a verdade, uma verdade que vos liberta. Tem uma história que circula entre os livros de teologia, de um momento, não sei de qual país exatamente, se foi na Escócia, na Inglaterra, onde acontece uma guerra civil. E aí uma grande confusão, as pessoas estão assim saindo das suas casas, e aí um cristão encontra com um senhor que está andando na rua, e apesar de todas as circunstâncias, ele vê que a pessoa está calma. Aí ele faz um teste, que na época era comum, ele faz a primeira pergunta do breve catecismo: qual o fim principal do homem? Aí o rapaz que estava com ele sorri e diz: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Os dois se sorriem, se encontram fraternalmente, se abraçam, e depois ele descobre: eu sabia que você era um homem que seguia a palavra de Deus, porque diante de tanta confusão como essa que nós estamos vivendo, você conhece a palavra de Deus. E ele pôde entender ali que quem segue a Jesus, quem tem firmeza na palavra de Deus, as circunstâncias podem ser as mais difíceis, mas nós confiamos, porque nós sabemos o nosso propósito, sabemos o nosso alvo: glorificar a Deus. As coisas podem estar difíceis na sua vida, as coisas podem ser complicadas, como muitas vezes acontece, mas quando você entende qual que é o seu propósito, por que Deus colocou você aqui nessa terra, qual que é o senso que você tem de direção, para onde você vai, as circunstâncias não vão ser difíceis. É como num carro, a estrada pode não ser boa, mas se você tem bons amortecedores, seu carro está seguro, você vai enfrentando, né, com lutas, e você vai chegar no seu destino. Como tem sido a sua confiança com Deus? Como é que está sendo a sua fé? Uma fé que se enfraquece diante das circunstâncias difíceis, que tem temor. A linguagem do profeta aqui é uma linguagem pesada, porque ele chama de estupidez, de insegurança, temor. Observe que Deus aqui, quando apresenta no verso 13, no verso 16, ele fala da grandeza de Deus em contraste com o temor do homem. E há um texto aqui importante no verso 11, quando na época Jeremias escreveu, Israel estava seguindo outros deuses, com medo dos inimigos. O contexto do profeta Jeremias é que é importante a gente entender. Israel havia sido sentenciada por Deus, através dos profetas, especialmente o profeta Isaías, e a sentença para Israel é que eles iriam para o exílio, não tinham mais chance. Aí eles tentaram então fazer aliança com outros povos,
como o Egito, para impedir que os babilônicos viessem e invadissem Israel. E essas alianças incluíam, é claro, adorar os deuses daqueles povos. E significava que o Deus de Israel era um Deus fraco, que perderia a guerra. Para a mente dos babilônicos, quando eles invadiram Israel, era isso que estava acontecendo. Jeová, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, havia perdido para Marduk, para o Deus da Babilônia. O verso de número 11 diz assim: assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra, desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Quando Jeremias disse isso, mesmo em Israel havia adoração a ídolos, postes ídolos que eram erigidos em vários lugares em Israel, pessoas que chegavam a sacrificar seus filhos para o deus Moloque, como é o caso do rei Manassés, dos últimos reis do reino do norte. Havia deuses que eram adorados com orgias sexuais, como os deuses da fertilidade de Tiro e de Sidom, onde hoje seria o Líbano, onde as pessoas adoravam a Baal, a Astarte, com todo tipo de maluquice. E quando o profeta Jeremias diz que, olha, esses deuses virarão pó, provavelmente os primeiros leitores pensaram assim: isso não vai acontecer nunca, olha a força que esses deuses têm. Mesmo em Israel, eles estão tendo seu espaço. O que aconteceu com esses deuses? Eles são só objeto de estudo. Eu sei os nomes deles, porque eu sou professor de história, trabalho com isso. Mas você não se preocupa mais com Marduk, com Moloque, com Astarote. Esses são deuses que ninguém adora. Um outro maluquinho que aparece lá na universidade, lá, que dependendo do que ele fuma e tal, ele começa a adorar esses negócios. Mas não são deuses que estão sendo seguidos. E quando os cristãos surgiram no início da nossa era, do século, eram poucos. A palavra de Deus diz que eram 120 lá no livro de Atos, esperando o que iria acontecer na descida do Espírito Santo. Estavam atemorizados, estavam preocupados. O Messias a quem eles estavam pregando morreu. Alguns estavam dizendo que ele tinha ressuscitado, mas talvez essa não fosse uma crença genuína, verdadeira, estavam em dúvidas. Mas de acordo com Atos capítulo 2, no momento que o Espírito Santo desceu sobre eles, veio uma intrepidez, uma coragem que eles não tinham antes. Um fortalecimento na fé daqueles discípulos, que eles transtornaram o mundo. Aliás, é uma frase que aparece no livro de Atos. Quando eles começam a pregar, andando por várias cidades, os líderes judeus ficam escandalizados, arrancam os cabelos preocupados com o que está acontecendo ali, porque diz o texto que aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até nós. Como é que uma fé pode superar os falsos ídolos? Como é que uma fé pode superar os ensinos seculares que nós aprendemos nas nossas escolas e universidades, que a gente estuda aqui na escola dominical? Estão vendo como sociedades, atrás de vezes, começam a se secularizar, negar a palavra de Deus. Como é que a nossa fé, meus irmãos, vai se sustentar no mundo mau? Sabia que nós vivemos um período onde a igreja está sendo perseguida de forma muito dura em vários países, onde cristãos não têm esse privilégio que nós temos de ter um salão de cultos, transmissão da mensagem, onde seguir a Jesus ainda continua, é um risco, o Estado não permite isso. Será que esses cristãos lá, eles têm dúvida da fé que eles professam? Creio que não. Para ter coragem de adorar a Deus num local onde o nome dele é proibido, onde ter uma Bíblia é perseguida, é porque eles têm confiança, eles confiam, têm fé, não se atemorizam, não são fracos. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos ter uma fé genuína, uma fé que, apesar das circunstâncias difíceis, tal como você vive, ela não vai se enfraquecer, ela vai se fortalecer. Tal como o metal que passa pelo fogo e ele vai se tornar mais firme, mais resiliente, é a nossa fé quando enfrenta as dificuldades. Eu não sei o que você está passando na sua vida, que dificuldades, mas eu sei que nós precisamos ter uma fé fortalecida em tempos tão maus como nós estamos vivendo, onde os valores das famílias estão sendo colocados de lado, onde filhos são rebeldes aos pais, onde pais não cuidam mais dos filhos, onde a violência cresce.
Aquilo que nós confiamos, não podemos mais confiar tanto nas pessoas. Por isso que nós precisamos cada vez mais da palavra de Deus. Dessa palavra que é eterna, que é viva, que é eficaz. Desse Deus vivo e verdadeiro, que não há comparação no mundo com Ele. O desafio que eu deixo para você nessa noite é esse. Como é que é a sua confiança com Deus? Há algum artifício? Alguma idolatria no seu coração? Há uma fraqueza? Diante disso, nós precisamos nos erguer com ousadia e determinação, confiar nessa palavra que salva e que liberta, que edifica a nossa vida e a igreja. Coloque-se diante de Deus agora nesse momento, em oração, abaixe sua cabeça, vamos orar. E clame a Deus para que Ele te dê uma fé robusta, uma fé firme, que nós possamos confiar no Senhor. E eu vou pedir para o Jamaica, será que você dá conta de a gente cantar aquela, ó Rei das Nações, quem não temerá? Vamos orar e vamos cantar depois essa. Eu peguei o Jamaica, sem nem organizar. Ó Senhor, diante de Ti apresento, Senhor Deus, a minha vida, apresenta a vida do Teu povo, fortalece a nossa fé, Senhor, fortalece e edifica a Tua igreja, Deus, que conforme o Teu profeta anunciou, Senhor Deus, não há Deus tão grande como Tu. Tu és o Deus soberano, não há comparação com qualquer coisa nessa terra, Senhor Deus. Nossa mente, nosso coração tem que ser cativo do Senhor. Ó Rei das Nações, que o nosso temor seja a Ti, Deus, que o nosso coração seja entregue ao Senhor, que haja confiança, esperança e alegria, apesar das circunstâncias difíceis que porventura estejamos vivendo. Que essa palavra, ó Deus, possa ser gravada em nossos corações. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.